Bem-vindo ao terceiro Conanutri, o maior congresso online e gratuito de nutrição do Brasil. Eu sou Daniela Félix Menezes, farmacêutica, fitoterapeuta ocidental e chinesa, com especialização em Jinan, na China, e também sou autora dos livros Como usar 30 plantas ocidentais na medicina chinesa e Fitoterapia e plantas no cuidado feminino. Plantas medicinais e alimentação. O tema de hoje vão ser 10 alimentos que podem ser utilizados como plantas medicinais. Começo hoje a nossa conversa com uma frase de Hipócrates, o pai da medicina moderna, da medicina ocidental. Que seu remédio seja alimento e que seu alimento seja seu remédio. Você já ouviu essa frase? Ela sempre aparece em postagens na internet. E o que isso vem a... Qual é o significado disso tudo? Por que ele sempre coloca isso? Porque hoje a gente tem muita opção, grandes opções de alimentação de uma forma fácil. E com isso a gente perde muito na qualidade desses alimentos. Tá? Então, o grande lema que nós precisamos levar para o dia a dia hoje é: nós devemos descascar mais os alimentos e desembalar menos, porque quanto mais a gente desembala, mais ultraprocessado e com menos nutrientes e até mesmo princípios ativos nós encontramos nesses alimentos. No dia a dia, é muito comum a gente colocar e entender o que é remédio, o que é medicamento. A gente precisa dessa definição porque para a grande maioria das pessoas, remédio e medicamento é exatamente a mesma coisa. Então vamos definir isso direitinho para entender por que o nosso alimento é o nosso remédio e o nosso remédio pode ser o nosso alimento. Remédio. Remédio vem do latim remedium, ou seja, aquilo que cura. Remédio é um termo muito amplo do que apenas medicamento, tá? Os remédios são todos os recursos que a gente utiliza para curar ou aliviar a dor de uma pessoa. É tirar ou melhorar aquele desconforto ou enfermidade. Então, um preparado caseiro com plantas medicinais pode ser um remédio. Mas isso ainda não é um medicamento. Um abraço do seu filho é um remédio. Um copo de água, você escutar uma pessoa é um remédio, porque isso traz conforto, isso traz alento e traz uma melhora da pessoa naquele momento. Então, todos os recursos terapêuticos utilizados no combate das doenças e sintomas sono, psicoterapia, acupuntura, florais de Bach, aromaterapia, todos esses processos são remédio, tá? Então, eles resolvem o problema de saúde, eles fazem a pessoa se sentir melhor e aí ele consegue tratar e fazer com que ocorra uma cura daquele estado naquele momento. Então, uma compressa de água fria ou uma bolsa de gelo sobre um joelho que machucou numa contusão, ele é um remédio, mas não é medicamento. Então, a gente precisa ter esta noção. E assim, não é porque o remédio é mais natural, não faz o efeito medicamentoso, que a gente já vai definir o medicamento, que ele não tem risco, tá? Porque vários chás, eles podem ser tóxicos e causar problemas bastante sérios. Medicamento. Medicamento, ele já vem do latim medicamento, que é a mesma coisa do médico lá, do mesmo termo do médico, que é medicina, medicar. E aí vem do verbo chamado medeor, que significa cuidar, proteger, tratar. Ou seja, os medicamentos, eles são substâncias que vão entrar no nosso organismo, vão atuar como os remédios, vão trazer uma melhoria do bem-estar, vão trazer uma questão de colocar naquele momento ali a melhora de todo o quadro da pessoa, só que ele tem
princípio ativo definido, ele tem local de ação definido, ele tem dosagem definida e ele tem eficácia. Medicamento é tudo aquilo que é preparado tanto nas farmácias de manipulação quanto na indústria farmacêutica. Então, o medicamento ele tem forma farmacêutica, aquilo que a gente chama de cápsula, de comprimido, de pó, ou até mesmo um chá que já venha numa preparação específica de uma farmácia, tá bom? Então, o medicamento ele tem ação esperada, ele tem todos os efeitos colaterais ou reações adversas conhecidas, e algumas, quando não são, elas ainda ficam em processos de estudo, tá? Então, eu tenho medicamento para febre, eu tenho medicamento para inflamação, para coriza, para vários sintomas, várias coisas que nos afligem, e eu tenho um medicamento específico para aquilo ali. Mas assim, todos os medicamentos, eles cumprem o seu objetivo, tá? Quando eles chegam, o medicamento ele só cumpre o seu objetivo quando ele diminui ou trata aquele sinal e sintoma pelo qual ele foi desenvolvido. O medicamento ainda pode ser utilizado não só para tratar e curar as doenças, mas também na prevenção e diagnóstico dessas doenças. Então, a gente pode ter os complexos vitamínicos como medicamentos, nós temos os antissépticos para poder evitar que nos contaminemos, eles vão ter os contrastes para exames que são feitos para diagnóstico, então tudo isso é medicamento, tá? Então, a gente precisa ter essa noção de diferenciação de medicamento e de remédio, e é simples, mas dá nó em muitos profissionais de saúde. As pessoas não conseguem fazer essa diferença e até mesmo nós, farmacêuticos, muitas vezes acabamos fazendo essa confusão em relação à questão de que, isso é remédio, isso é medicamento. Para ficar bem claro para todos nós, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. E vamos agora começar a falar dos alimentos, de alguns alimentos que podem ser utilizados como remédios e às vezes como medicamento. Eu começo a falar do abacate, a Pérsia americana. O abacate, ele é utilizado basicamente quase toda a planta. A gente pode usar as folhas, a gente pode usar a casca do caule, a gente pode usar o fruto. O abacate é aquela coisa assim, a gente usa ele quase inteiro. Eu uso folha, casca do caule, eu uso a casca do fruto, eu uso o fruto, uso a casca da semente e a semente. Então, eu consigo trabalhar com todo o seu escopo me auxiliando. O abacate, ele auxilia muito em problemas digestivos. O chá das folhas, ele é muito diurético, ajuda bastante na diurese. A carne do abacate, ela é extremamente rica em ácidos graxos, em óleos que são úteis para o nosso organismo. Então, eles ajudam no combate de diarreia, de constipação também, nas duas formas, tá? Na África, eles dão, inclusive para bebês, a partir de recém-nascidos, eles já dão papinha de abacate para essas crianças como nutritivo. E na Guatemala, eles fazem uma coisa que por um tempo, eu só gostava de abacate desta forma, que era passando no cabelo. Quem nunca pegou o abacate, bateu e passou no cabelo para auxiliar no crescimento do cabelo? Ele hidrata a parte capilar e auxilia muito no crescimento do cabelo. Então, vamos falar de algumas aplicações terapêuticas e uma quantidade recomendada de consumo de abacate. A polpa da fruta, ela é emoliente, ou seja, ela
hidrata, ela faz com que as coisas tenham uma fluidez melhor e carminativa. A casca da fruta, ela pode ser utilizada como vermífugo, tá? As folhas e a casca da árvore, ela é adstringente, ela ajuda nesse processo de carminativo e alivia muito a tosse. E a semente, a semente do abacate, ela tem uma grande quantidade de taninos, então ela tem um poder anti-inflamatório muito grande quando utilizado em cremes e pomadas para bater, quando a gente tá... É quase como se fosse um creme para contusão com mentol e cânfora, que todo mundo conhece. Um creme à base da semente de abacate age da mesma forma, sem aquele cheiro de mentol e de cânfora, tá? Qual é o consumo diário ideal? Um abacate pequeno, daqueles do tipo avocado, ou pode ser o abacate manteiga também, mas do pequeno, juntos às refeições. Ou seja, o ideal de consumir o abacate é na hora do almoço e na hora do jantar, tá? Então, os povos aqui da América Latina, que faz o uso do abacate salgado, aqui no Brasil a gente gosta de abacate com açúcar, leite condensado e outras coisas doces, mas no resto do mundo eles comem o abacate na comida, como o guacamole pelo México, tá? E uma outra coisa que é bastante importante do abacate é que essas gorduras e ele mesmo favorece o crescimento da nossa microbiota intestinal. Não é um vegetal, não é um tempero, uma coisa tão consumido por nós, mas o aipo, ele é bastante interessante porque ele é utilizado há muito tempo na medicina, por muito tempo. As sementes do aipo, elas são utilizadas para problemas urinários, para problemas de artrite, de reumatoide, todos esses desde a antiguidade, tá? Então, ele é extremamente diurético, ele é um depurativo muito legal. Então, o aipo, ele é um poderoso legume, né? Um vegetal muito poderoso, para que nós façamos o consumo dele de uma forma muito simples, no suco. O suco com aipo é extremamente detox. Ele é até um substitutivo muito melhor do que a couve nos sucos verdes, nos sucos detox. Por quê? Porque o aipo, ele não inibe a tireoide da forma que a couve inibe. Tomar suco verde todos os dias com couve, a gente pode paralisar a nossa tireoide e, em vez de fazer o processo de emagrecimento que todo mundo quer quando toma o suco verde, a pessoa pode começar a engordar porque cessa o metabolismo com a paralisação da glândula tireoide, tá? Então, o aipo, ele tem essa ação, ele pode até ser um sedativo leve, porque ele acalma, ele relaxa os músculos, principalmente do intestino, da musculatura lisa, e deixa a gente com isso mais tranquilo. Então, quais são as funções do aipo? E como, a partir de hoje, vocês vão recomendar ou vocês vão fazer a utilização do aipo nos seus sucos, de qual forma? Ele é antirreumático, ele é carminativo, ele vai diminuir espasmos e cólicas, ele diminui pressão arterial, ele faz a asepsia do trato urinário, então ele melhora a micção, ele é um anti-inflamatório, melhora muito o estresse porque ele alivia. Então, ele tem uma grande quantidade de vitamina K e de cálcio, então ele protege na osteoporose. E o suco, assim, de forma orgânica, a gente vai falar um pouquinho mais na frente da cenoura, mas tendo o aipo e a cenoura orgânica, é um suco super refrescante, depurativo e faz esse substituto da couve no suco verde detox, tá? Então, qual é o conselho, como que a gente pode fazer o consumo do aipo? De 3 a 4 talos do aipo no suco. Quer variar o suco verde? Coloca aipo, coloca outras folhas e de preferência sempre orgânicas, para diminuir
a probabilidade de ter agrotóxico ali. Todo mundo conhece alho, todo mundo sabe o seu aroma forte, o seu sabor maravilhoso, daquela coisa assim, comida feita com alho fritinho, todo mundo sabe que a comida é feita com amor, aquele momento em que frita o alho, que a gente sente ali, vai fazer um arrozinho, começa a fazer a fritura do alho, você sabe que vem amor e vem muito carinho ali naquela comida. Então, é uma planta medicinal perfeita. Ele é consumido há séculos, tá? Ele faz o quê? Ele traz um tratamento completo na sua utilização. Seja ele cru, seja ele picado, seja ele na forma de óleo. Na ginecologia feminina, a gente pode utilizar o alho para combater a candidíase, e o consumo dele na dieta, pessoas que comem mais frequentemente o alho, ela consegue retardar a propensão do diabetes do tipo 2, porque ele dá uma baixada bem importante nos níveis de glicose do sangue. Quais são essas aplicações terapêuticas e como a gente vai usar o alho por dia? O alho é antibiótico fortíssimo. Antibiótico, quem nunca lembra da vovó fritando o alho para poder utilizar o óleo ali quando a gente está com dor de ouvido? A vovó, ela tinha essa visão de usar o alho por esse fator antibiótico dele, e é um excelente antibiótico otológico, o óleo, que pegou ali o óleo de alho, você fritou o alho ali. Então ele é expectorante. Quem nunca tomou chá de limão, alho e mel para poder melhorar da gripe, tá? Ele aumenta a transpiração e é essa a função nesse chá quando a gente começa a ficar gripado, porque você toma esse chá, embrulha, faz aquele suadouro e no outro dia você está ótimo. Ele reduz a pressão arterial, ele melhora, ele reduz essa coagulação do sangue, então ele melhora o risco do paciente ou de você ter trombose. Ele é antidiabético, vermífugo, tá? E aí ele serve para rinites, para asma, para prostatite, para osteoartrite. E aí quando a gente tem a utilização do alho com antibióticos, toda vez que a gente faz antibiótico terapia, provavelmente a gente vai ter uma diarreia porque matou a microbiota intestinal, e aí a gente entra nesse episódio de diarreia. O alho, quando você faz o consumo habitual, ele diminui a probabilidade dessa diarreia, porque ele dá um suporte melhor para essas bactérias ali da nossa microbiota intestinal. Então ele trabalha muito bem com fungos, tá? Principalmente da epiderme, tanto externa quanto interna, e ele tem uma ação anticancerígena muito interessante, principalmente para câncer de estômago e cólon. Na ginecologia feminina, na ginecologia natural, no tratamento feminino, o alho é muito utilizado no tratamento tópico para candidíase, tá? É feito um OB de alho, introdução do alho, e aí mata totalmente a Candida albicans. Como que a gente vai consumir o alho? O ideal é consumir 2 dentes de alho, mais ou menos 8 gramas por dia, seja ele inteiro, que tem gente que gosta, picado, cru, moído, frito. Faça uso do alho na sua alimentação, é bastante legal. Banana, yes, nós temos banana. A Musa SPP, ou seja, todas as bananas, elas são um alimento delicioso, altamente nutritivo. É um fruto, esse fruto ele é cultivado no mundo inteiro, em locais tropicais, por isso que é aquela musiquinha, né, que yes, no Brasil nós temos banana porque ela cresce aqui. É uma fonte riquíssima de vitamina B, C e E, bastante potássio. Então, a história do atleta comer banana após treino para evitar cãibra é graças a esse potássio.
A banana não sabe quando a humanidade começou a comer banana, a história é pré-histórico, e a gente sabe que os nossos primos, os outros primatas, porque somos primatas, também faz o uso da banana, tá? E como que a gente vai usar essa banana? Quando eu uso a banana madura, eu tenho um efeito laxativo. Se eu já uso a banana verde, ele já é adstringente. Então, se a pessoa está com constipação, dou uma banana bem madura, eu vou facilitar e vou com que ela vá ao banheiro. Se ela está com diarreia, dou banana verde e aí ela vai diminuir as suas idas ao banheiro. Ela ajuda muito na produção da hemoglobina. Então, pessoas que têm tendência à anemia, a banana pode prevenir e ajudar nessa prevenção. Reduz pressão arterial. E na banana, ela tem serotonina na sua composição. Então, 3 bananas no dia diminui um pouco as enxaquecas e melhora o quadro de depressão, tá? Xarope, quando fala de xarope, isso é uma receita muito utilizada no interior do país, é feito com o coração da banana, que é a ponta do cacho, e aí serve para principalmente tosse e bronquite, daquelas, como diz o povo lá na roça, daquelas bronquite que a pessoa chia, aquelas bronquite brava, o xarope do coração da banana e mel ajuda bastante. Então, o consumo diário pode variar entre 3 a 5 bananas por dia. Batata. E a batata inglesa mesmo, que a gente fala que não tem muita utilidade, mas a batata, nós conhecemos particularmente a batata branca, a batata que foi chamada de inglesa, mas de inglesa a batata não tem nada. Ela é andina, ela é daqui da América Central, então no início do século XVI, só com as grandes viagens e com o descobrimento, que a Europa conheceu a batata, que os espanhóis levaram para lá. Então, o Novo Mundo, lá pelo século XVII, XVIII, aí que a batata virou o ingrediente principal da alimentação europeia. Alguns países têm vários pratos à base de batata, e também pelo fato de que a batata na época das guerras era a única coisa que sobrevivia aos bombardeios por estar embaixo da terra, e aí é uma fonte muito grande de amidos, de açúcares, e dá uma energia legal. Então, por isso que ela acabou, por causa das guerras, se incorporando na alimentação europeia de forma mais efetiva. Os ingleses acabaram escolhendo essa batata mais branca, mais pobre de nutrientes, porque ela era de mais fácil cultivo e com menos pragas, tá? Hoje, graças a Deus, a gente está meio que dando um passo atrás e entendendo que das batatas que são mais arroxeadas, das outras cores de batatas que também são bastante nutritivas. O suco da batata auxilia e melhora na cicatrização das úlceras pépticas. Ele reduz essas secreções digestivas que causam principalmente a dor e a hiperacidez, tá? Por quê? Porque ali no suco de batata tem alguns alcaloides atropínicos que vai diminuir essa secreção de ácido clorídrico pelo nosso estômago. Esse suco de batata é com a batata crua, tá? A batata cozida não. Externamente, a gente pode pegar tanto a batata crua ou o suco e molhar as gases e colocar nas articulações que estão doloridas, dor de cabeça nas têmporas para melhorar, fazer um emplastro e colocar na lombar ajuda. Então, quando a gente tem irritações na pele, também ela vai ajudar essa polpa crua da batata. A casca da batata auxilia também em tratamentos principalmente de gengivite e de queimadura. Consumo terapêutico da batata é o suco de no máximo uma batata grande por dia, tá?
E o consumo dela cozida, ela pode ser o carboidrato da nossa alimentação ali, excluindo os outros. Ela pode ser um bom substitutivo para o nosso querido arroz e feijão. A beterraba, ela é alimento, primordialmente alimento. Nós consumimos a vermelha com maior facilidade para este alimento. A branca, que não é tão comum para nós aqui no Brasil, ela é mais comum lá na Europa, ela é utilizada para extração de açúcar. Por muito tempo na Europa, o açúcar que eles tinham vinha diretamente da beterraba. Para nós, açúcar, aqui no Brasil, o açúcar sempre foi muito fácil por nós sermos produtores da cana-de-açúcar. Na Europa, eles têm outras formas de açúcar, tá? Então, a beterraba, ela provavelmente ali ela foi ali das regiões costeiras da Europa, uma parte da África e Ásia, que a origem dela, e aí a gente tem uma diferença entre as duas cores. Na beterraba branca, ela é rica em betaína. Essa betaína, ela vai trazer e vai promover a regeneração hepática. Ela vai melhorar o metabolismo das gorduras, isso a betaína. Já na beterraba vermelha, ela é rica em betanina. E isso também a gente encontra nos vinhos, aquela coloração mais avermelhada. Dessa forma, a betanina, ela age como um poderoso antioxidante. Ela faz com que também tenha uma dilatação dos nossos vasos e veias, melhorando a irrigação do nosso corpo, melhorando a pressão arterial, porque ela trabalha na conjunção, ela trabalha ali na cadeia do óxido nitroso, tá? Ela entra na parte do óxido nitroso no corpo, então ela relaxa as veias, diminui a contração e faz com que melhore a circulação do local. Então, ela também, a gente pode afirmar que ela pode ser quase um Viagra masculino, porque ela trabalha na dilatação das veias, no óxido nitroso e promove a ereção masculina também. Como que a gente pode usar terapeuticamente a beta vulgaris ou a beterraba? Ela vai aumentar o desempenho e a resistência nos exercícios de alta intensidade. Atleta deve consumir beterraba para melhorar o seu desempenho. Ela é uma grande fonte de vitaminas e fitoquímicos, que são a betaína e a betanina. Vitamina A gente encontra nas folhas. As folhas de beterraba a gente normalmente descarta ela, mas ela consegue ser um alimento bastante nutritivo, bastante eficiente. Então, da próxima vez que for até a feira, não pede para o feirante tirar as folhas da beterraba, não. Leva para casa, dá para fazer soufflé, dá para fazer torta, dá para fazer várias coisas gostosas com as folhas, tanto da beterraba quanto as folhas de cenoura, tá? Por ser vermelho, ela tem uma grande quantidade de substâncias que vão ajudar na manutenção das nossas veias, então ela previne as varizes, ela melhora o peristaltismo e favorece melhor o funcionamento intestinal. O que mais ela pode fazer para a gente? Ela melhora o peristaltismo, favorecendo o funcionamento intestinal, ela auxilia o crescimento das bactérias boas. Ela tem uma quantidade de iodo bastante importante e acelera e melhora também o funcionamento da tireoide. Pacientes que são hipotireoideus podem ser beneficiados com o consumo da beterraba, pois ela favorece e auxilia no funcionamento da tireoide. Na beterraba a gente ainda encontra bastante magnésio, e esse magnésio melhora as condições das veias, tirando as placas de ateroma. Melhora a função hepática e ajuda principalmente o metabolismo das gorduras,
controla a pressão arterial e melhora a produção de hemácia. Quem nunca, quando foi criança, teve que comer beterraba um tempão porque estava com anemia? Vó, mãe sempre fez isso de que a gente tinha que tomar suco de beterraba, cenoura, para poder melhorar a anemia. Tem um saber, tem um conhecimento que que os nossos ancestrais, que os nossos pais trazem para nós. Suco de beterraba com limão, entre 200 e até 1 litro por dia. E a beterraba, ela sempre, todos os estudos que foram feitos com a beterraba foram feitos com o suco da beterraba, não com a beterraba cozida, tá? Então, para ampliar e favorecer o consumo da beterraba, o ideal é fazer o consumo do suco, que já são comprovados. Acabei de falar nela, vamos falar da Daucus carota, que é a cenoura. A cenoura não sabe muito bem de quando foi que a gente começou, que a humanidade começou a cultivar a cenoura, tá? Mas na Grécia e em Roma já utilizava a cenoura desde a antiguidade. Dioscórides, no século I depois de Cristo, ou seja, há 2000 anos atrás, ele recomendava o uso das sementes da cenoura para estimular a menstruação, ou seja, ela melhora ali o fluxo de sangue e de energia no baixo ventre. Ele alivia a retenção urinária, ou seja, continua trabalhando ali no baixo ventre e desperta a virilidade genital, ou seja, o pessoal já tomava chazinho da semente da cenoura como um afrodisíaco. Na Grã-Bretanha só foi introduzido no século XVI o cultivo das cenouras, tá? E as folhas, como era muito raro e as folhas da cenoura são bastante bonitas, as mulheres usavam como adorno nos seus cabelos, tá? O suco de cenoura, gente, quando a gente vai fazer, o ideal é sempre utilizar o vegetal, a raiz que foi cultivada de forma orgânica. Por que isso? Porque a cenoura ali na sua raiz, ela tem uma grande capacidade de concentrar os fertilizantes que foram utilizados na cultura e também os agrotóxicos. Então, o consumo de todos esses alimentos que eu venho falando aqui, se for feito principalmente da forma orgânica, ele traz uma qualidade de vida melhor para nós, um suporte de nutrientes mais absorvíveis e com menos problemas para a nossa saúde, tá? E aí, o que ele também traz? A cenoura tem muitos carotenos, tem muitos beta-carotenos e carotenoides, que são os precursores da vitamina A que vai ser metabolizado pelo nosso fígado. Como que eu posso utilizar a cenoura, a Daucus carota? Ela melhora a digestão, ou seja, ela tem muitas fibras solúveis e insolúveis e vai também favorecer esse crescimento da microbiota intestinal. Ela previne o envelhecimento precoce e o câncer, principalmente de pele, por causa dos antioxidantes que tem ali. Ela também traz para nós e mantém o bronzeado no verão, ela cuida da pele, por quê? Porque ela estimula a produção da melanina. Então, na época do verão, o suco de cenoura é um dos fatores que pode ajudar você a manter o bronzeado por mais tempo. A cenoura auxilia na perda de peso. Ela ajuda na manutenção da glicemia por causa dos seus altos índices de açúcares. Ela é docinha. A gente pode usar a cenoura nos sucos como adoçante natural, tal como a maçã, e diminuir a quantidade de açúcares refinados, tá? Ela previne principalmente a degeneração da mácula e de catarata. Eu, por exemplo, quando era criança, eu sempre escutava: ah, menina, come cenoura que faz bem para as vistas. E sim, faz, por causa da vitamina A e dos beta-carotenos, eles protegem a nossa mácula
e evita que nós tenhamos catarata, tá? Ela fortalece o sistema imunológico de que forma? Ela melhora a nossa resposta anti-inflamatória e ela estimula a produção das nossas células de defesa. A série branca é bastante estimulada pela presença dos carotenos que tem na cenoura e da vitamina A. Como tem muito antioxidante na cenoura, ela inibe esse processo de oxidação do LDL e modifica também a absorção intestinal do LDL por causa das fibras. Como que eu posso consumir cenoura? Crua, em salada, em suco, cozida, posso fazer bolo de cenoura, posso pôr na sopa. Quando eu preciso uma maior absorção de beta-carotenos, a cenoura aumenta a sua disponibilidade desse princípio ativo, desse nutriente, quando ela é cozida, tá? Então, se eu quero cenoura para poder aumentar a minha vitamina A no corpo, o ideal é que ela esteja cozida e com um fiozinho de azeite para melhorar essa absorção. Mas eu também posso comer crua, ralada, então a gente precisa ver qual é a função que a gente quer ali naquele momento. Coco, Cocos nucifera. Ele é descrito em antigos textos hindus como Kalpavriksha, ou seja, a árvore que doa tudo. O coqueiro é encontrado em toda a região tropical, preferencialmente em solos arenosos e salgados. O coqueiro em sua vida, um coqueiro na sua vida, ele pode fornecer 10.000 cocos. Como nós podemos fazer a utilização do coco? Nós podemos utilizar o seu óleo, o seu cerne, que é a carne do coco, a gente pode comer o fruto seco, a gente pode usar a casca do fruto seco, a gente usa as folhas do coqueiro para construir as nossas casas. E ele tem, o óleo de coco, ele é extremamente antibacteriano, antimicrobiano, ele é antioxidante. Então, a utilização do óleo de coco ou até mesmo do creme de coco na pele pode ajudar bastante. Ele tem uma ação que beneficia a nossa microbiota intestinal, tá? Então, como que ele vai fazer esse benefício? Quando eu faço o consumo in natura do coco, não do óleo puro separado. O ideal do coco, quando eu quero fazer e ter todos os benefícios, é comer o coco mesmo in natura, tá? A água de coco, ela é o melhor repositor eletrolítico que nós temos na natureza. Porque a água de coco, ela é 93% de água e 7% de eletrólitos e açúcares. Então, ela é um soro fisiológico ali, extremamente efetivo, de alta absorção pelo nosso corpo. Outra forma muito interessante da utilização do coco é a utilização do seu óleo como cosméticos. Então, sabão de coco, shampoo à base do óleo de coco é extremamente hidratante e é um ingrediente bastante comum. Como que a gente pode utilizar esse coco? Como reposição eletrolítica, a gente pode combater o envelhecimento por causa das vitaminas de complexo B e C e muitos antioxidantes que tem ali. Comer o coco, ele aumenta a sensação de saciedade por causa do excesso de fibras que nós temos. Outra coisa que o coco pode fazer essas fibras que elas conseguem limpar e melhorar a função intestinal. O óleo é excelente hidratante, dos melhores hidratantes que nós podemos utilizar na pele é o óleo de coco. O leite de coco é extremamente nutritivo e não tem lactose, então para quem é vegano, faz uma dieta vegetariana, a substituição do leite de origem animal pelo leite de coco é bastante viável, aí o sabor é bem gostoso. A polpa do coco maduro a gente consome em torno de 50 gramas por dia. A água de coco
é de baixíssima caloria, então a gente pode tomar bastante água de coco durante o dia e a farinha de coco em torno de 2 colheres de sopa ao dia de consumo. Feijão. Nosso querido brasileiro não consegue comer sem feijão. Então, desde a antiguidade, o feijão tem sido usado no tratamento de diabetes. A Margaret Grieve, em 1931, ela registra que os antigos egípcios, eles veneravam o feijão. Pela sua forma parecida com um testículo, eles não aconselhavam a utilização do feijão como alimento. Ele era como se fosse um deus que ficasse ali, eles só usavam o feijão para medicamento, para melhorar o desempenho sexual masculino, principalmente devido à sua forma em forma de testículos, tá? O feijão é um alimento muito importante. Nós aqui estamos mais acostumados a consumir o feijão já o grão seco, mas as vagens é onde está a maior parte dos benefícios terapêuticos dele. Então, ela ajuda a diminuição de nível de colesterol, ela abaixa os níveis de pressão arterial. As vagens também, elas trabalham como diurético de intensidade até mediana, tá? Estimula o fluxo urinário, então ela ajuda a fazer uma detoxificação do corpo. Quando a gente moe a semente do feijão, a gente pode tirar, colocar sobre os eczemas ou picadas de inseto e tira o calor excessivo da pele. O que o feijão traz para nós? É uma grande fonte de complexo B, então no tratamento de anemias ele é bastante importante. É uma fonte rica de potássio, então ela leva esse relaxamento muscular, evita câimbras e melhora a saúde do coração. Na combinação perfeita, que é o arroz com feijão, ele dá a quantidade recomendada de flúor diário, ou seja, comer arroz com feijão ajuda a prevenção de cáries, isso é bastante legal. Feijão tem um alto teor de fibras, então ele melhora o trânsito intestinal e evita a prisão de ventre. Só que ele pode causar flatulências em pessoas mais sensíveis. Como que a gente melhora isso, essa flatulência que vem pelos oligosacarídeos? Deixar feijão de molho e trocar a água dele e quando for cozinhar, jogar toda aquela água, lavar, tira até 75% desses oligosacarídeos e aí o feijão não dá mais gases, não faz mais tanto mal e não causa tanto desconforto. Consumo de feijão, mais ou menos 120 gramas dia. Limão, citrus lemon. O limão é um dos tratamentos naturais mais comuns, mais importantes e versáteis do mundo, tá? É um alimento para a família, ele é o nosso suco, a gente usa limão em vários recursos alimentares e ele é altíssimo teor de vitamina C, aumentando a nossa resistência às infecções. Outra coisa que é bastante importante, o limão ele age e atua diretamente na regeneração do fígado, na metabolização, no processo de metabolização de gordura, de detoxificação do corpo. Então ele é bem interessante e pensando também na medicina chinesa, quando a gente entra nessa coisa de que o limão é azedo, ele vai exatamente entrar no canal da madeira, que é onde está o órgão do fígado, tá? Ele é antisséptico, devemos tomar cuidado com o limão somente com a casca, o óleo da casca, que é fotossensível e pode manchar a pele. Limão. Ele é antisséptico, ele melhora o reumatismo, antibacteriano, ele reduz a febre, ele fortalece as paredes das veias, principalmente também ele fortalece as células. A parte branca do limão, aquela casquinha do limão ali, ele ajuda muito no fortalecimento das veias. Riquíssimo em bioflavonoides, ele detoxifica
o fígado e é uma fonte de vitamina C 2 vezes mais do que a laranja, tá? O chá, até 60 ml do sumo, o suco, raspas e outras fontes. E assim encerramos a nossa palestra de hoje. Espero encontrar com você numa próxima oportunidade, nos cursos de pós-graduação da EAD Plus ou no próximo Conanutri. Tchau, tchau!